Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja esse Deus maravilhoso que nos dá mais esse dia de vida. Eu agradeço a Deus pelos livramentos e principalmente pela misericórdia de Deus, por Deus ter tanta paciência conosco, ser tão misericordioso, ser tão compreensivo e nos suportar, como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz: Deus suportou aquele povo por mais de 40 anos no deserto. A verdade é que, da maneira como nos relacionamos com Deus, se a gente tivesse o mesmo relacionamento com nossos cônjuges, o casamento já tinha acabado há muito tempo, né? Então, eu gosto sempre de lembrar da gratidão de Deus, da misericórdia, da paciência, da bondade, do amor incompreensível de Deus, do amor superlativo que Deus tem, esse amor incompreensível, tão maravilhoso. Eu fico pensando como que Deus pode conseguir me amar, E eu vejo que Deus só me ama mesmo porque Ele é uma pessoa extremamente maravilhosa. Senão seria impossível Ele me amar. A gente ia brigar bastante, Mas eu fico impressionado com a bondade de Deus, com o poder de Deus, que as pessoas não param para pensar que Deus tem tanto poder que Ele pode observar a vida de cada ser humano 24 horas por dia. Não só o que a gente faz, mas o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala. Isso é incompreensível para o homem. É preciso entregar o coração para Deus, é preciso buscar ser espiritual, é preciso exercer a fé para compreender os mistérios de Deus, os mistérios maravilhosos de Deus. As pessoas ficam buscando milagres para, naquele milagrezinho, reconhecer Deus. Daqui a pouco, passa um mês, já esqueceram do milagre. O homem é um bicho insatisfeito, né? Ele só faz as coisas por interesse próprio e por oportunidades. É um oportunista. O ser humano é oportunista. Então ele não compreende aquilo que é espiritual. Por isso que Jesus fala várias vezes, né? Você, sendo mestre em Israel, não compreendem as coisas espirituais, Mas você não compreende as coisas do homem, você já vai compreender as coisas espirituais. Então, irmãos, nós somos chamados para olhar para a vida com um olhar espiritual, de acordo com o projeto de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada. É o único projeto que serve para o ser humano. Não adianta você ir por nenhum outro caminho. Por isso que Jesus deixa claro: eu sou o caminho. E como que você vai saber que caminho é esse? É só pela Bíblia. Aí as pessoas começam a pegar atalho. Um pega um atalho aqui, outro pega um atalho ali. Um vai pelo caminho que ele acha, o outro vai pelo caminho que ele pensa, o outro vai pelo caminho que falaram para ele. Mas o caminho de Deus está escrito, claramente escrito. Não há como ter duas interpretações. Quem busca ter interpretação diferente da Bíblia não vai chegar a Deus. Tanto que Jesus deixou claro, mesmo sabendo que ele ia morrer,
cruelmente, mesmo sabendo que ele ia ser humilhado na frente dos discípulos que ele amava. Ali havia muitas pessoas que ele amava, havia a família dele, a mãe dele, mesmo ele sabendo toda aquela dor que ia acontecer naquele momento da crucificação, Jesus não recuou, não pegou atalho, ele cumpriu as profecias, cumpriu o que estava escrito na Bíblia, o que estava determinado para a vida dele. E assim é que nós temos que viver. Tudo que for fora disso, tudo que for fora do projeto de Deus, tudo que for acrescentado à palavra ou diminuído, não vai fazer a gente chegar a Deus. Nós vamos ler o livro de João, no capítulo 10, que diz a palavra do Senhor assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Olha, aqui Jesus conta uma parábola mostrando claramente que as ovelhas de Jesus, aquela pessoa que realmente ama a Jesus, que ama o projeto de Deus, ela vai ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Ela não vai ficar ouvindo a voz de estranhos, de religiosos, não interessa de quem. Ela não vai. A ovelha de Deus ouve a voz de Jesus, segue a Jesus. Quando vem uma pessoa pregar mentira, distorcer a palavra de Deus, distorcer a Bíblia como faziam no tempo de Jesus, os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote, os principais da sinagoga, que com a mesma Bíblia que Jesus tinha na mão, eles distorciam, acrescentavam as suas doutrinas aí. As pessoas que não eram ovelhas de Jesus seguiam essas pessoas, mas as ovelhas de Jesus não, elas fugiam dessas pessoas. Porque nós não somos chamados para ficar concordando com quem está errado. Por isso que temos que conhecer a voz de Jesus, temos que conhecer a Bíblia Sagrada, amar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a voz de Jesus, é a palavra de Jesus, para podermos aí sim andar como Jesus quer que a gente ande. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Olha, Jesus aqui está deixando claro que qualquer pessoa que prega qualquer doutrina
ou que cria qualquer religião diferente do que está escrito na Bíblia, ela é considerada um ladrão. Ele vem para roubar a sua fé, ele vem para roubar a verdade da sua vida, ele vem para te tirar do caminho da salvação, porque eles não têm salvação. Quem tem salvação é Jesus. Como Jesus falou aqui, a porta é Ele. Nós temos que entrar no reino de Deus através de Jesus. E como que você faz isso? Através da palavra que está escrita. E o ladrão, o salteador, aquele que vai roubar o seu direito de entrar no reino de Deus, aquele que quer destruir a sua vida, destruir o seu direito de ressurreição e vida eterna, ele vai destruir o teu conhecimento, mesmo você com a Bíblia na mão, mesmo você indo na igreja, mesmo você fazendo sacrifício, mesmo você dando dízimo, dando dinheiro. Se você começar a andar atrás de falsos pastores, de falsos sacerdotes, você vai ser destruído. Principalmente nos dias de hoje. Hoje ninguém é enganado porque é tolo ou porque não sabe. Hoje a pessoa é enganada porque ela quer ser enganada. Como Jesus fala no livro, no capítulo 9 de João. Então, nós não podemos nos dar esse direito de nós nos enganarmos. Temos que ter responsabilidade com o relacionamento com Deus e com a nossa própria consciência. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então aqui também Jesus está mostrando o que acontece na sociedade aí. O diabo, a falsa religião, né? Eu mesmo quando era criança, não sabia nada da vida, eu ia na festa da igreja, na tal da quermesse, chegava lá, a gente tomava leite de onça, que era uma bebida que era algo puro. Entendeu? A gente era criança com 10, 11, 12 anos, você ia numa igreja, numa festa de igreja, e saía de lá bêbado, e ali você já ingressava no caminho do álcool, da droga, né? Então, um absurdo, entendeu? Por quê? Porque o diabo, o falso pastor, a religião falsa, que não tem compromisso com Deus, o que ele faz? Ele te leva para o caminho errado, te leva para longe de Deus, falando em nome de Deus, se dizendo santos, entendeu? Distorcem toda a palavra de Deus, e aí quando você cai no buraco, quando você vai preso, quando você vira alcoólatra, quando você vira um viciado em drogas, quando você começa a bater na sua esposa, quando a sua vida vira uma tragédia, quando você está lá na cadeia, não aparece ninguém para te salvar não, meu irmão. Eles te deixam lá. A única coisa que eles fazem é falar mal de você, te criticar. É por isso que Jesus está deixando claro aqui. Quem vai resgatar essas pessoas lá na cadeia? Jesus. Jesus vai lá resgatar. O preso, assim como resgatou José, que estava preso numa cadeia, injustamente, vai resgatar aquele preso arrependido, não é? Então Jesus vai. Agora o mercenário, o falso pastor, esse não, esse te abandona. Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus está cumprindo uma profecia que já existia no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 8,
livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 22. Eu acho que a luta de cada um é lutar para ressuscitar e viver eternamente com Deus nos céus, ou onde Deus quiser que a gente viva. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Aqui Jesus mostra o tamanho do poder que ele tem, né? Ele está dizendo que ele mesmo vai se ressuscitar. Como ele fala que ele vai nos ressuscitar. A Bíblia diz que Deus diz que vai nos ressuscitar, mas Jesus também fala que ele vai te ressuscitar. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é? Por isso que a Bíblia é texto com texto, e nós temos que observar sempre isso. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Muito interessante o que Jesus está falando aqui, porque ele está dizendo aqui para esses religiosos, para os crentes aqui, que eles não acreditavam na palavra de Jesus, e não importava o que Jesus fizesse, o milagre que Jesus fizesse, porque acusaram que Jesus tinha demônio, que fazia as obras através de demônios. Mas nós sabemos que você pode ir em qualquer centro de macumba, em qualquer lugar que adoram demônios, em qualquer lugar que se faz milagre, você não vai ver ninguém até hoje que curou um cego de nascença. Você não vai ver. O que ressuscitou alguém de verdade mesmo, no quarto dia. Entendeu? Esse milagre só Deus pode fazer. Então, aqui Jesus deixa claro que só pelas obras que ele fazia, testificavam de quem ele era, não é? Ele deixa claro também que quem dá a vida eterna é Ele, não é nenhum santo, não é nenhum pastor, não é o Papa, não é o Bispo. Quem dá a vida eterna não é Maria, não é João, não é Pedro, é Jesus. Quem crê em Jesus, quem andar conforme Jesus andou, esse receberá a vida eterna. E Jesus fala: meu Pai, mas Deus é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Porque aqui Jesus agora, ele se declara igual a Deus. Jesus começa a falar sobre os milagres dele, eles começam a contestar,
começam a pressionar ele, e ele diz que as ovelhas são dele, mas se você for lá no livro de Ezequiel, Deus fala que as ovelhas são dele. Lá no livro de Ezequiel, Deus deixa claro que ele que é o pastor, ele que é o rei, ele que é o Senhor, ele que é o Salvador. Livro de Isaías e tantos outros. E aqui Jesus diz agora para a igreja que é ele que é o bom pastor, é ele que é a porta, é ele que dá a vida eterna, e ele diz: eu e o Pai somos um. Aí para eles, ele falou uma grande blasfêmia, e queriam apedrejá-lo. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Entendeu? Que aí eles viram que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus. E aí é que está o problema, entendeu? Por isso que eles queriam matar Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus aqui cita o livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6. Lá está escrito lá no Salmos 82, 6. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque diz: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. De novo ele confirma que ele e o Pai é um só. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Uma outra coisa muito importante aqui é que nós vemos que João Batista não fez um milagre. Um milagre. Se João Batista viesse hoje pregar, ele não ia pregar em nenhuma igreja aí, porque ele não é milagreiro. João Batista, se dependesse da igreja católica para ser santa, não ia ser, porque ele não fez um milagre. Mas ele pregou a verdade, ele veio cumprir a palavra, aquilo que estava profetizado nas Escrituras, aquilo que o anjo do Senhor veio e determinou para o pai e para a mãe dele, e ele foi criado como um nazireu de Deus, como um homem separado para Deus, teve uma vida dedicada a Deus, e fez aquilo que foi determinado para a vida dele, e foi tão importante o ministério dele, que Jesus falou: dentre os nascidos de mulher, não teve ninguém na terra maior do que João Batista. Considerou ele um dos grandes homens de Deus que pisaram nessa terra, comparou ele com Elias, comparou ele com Eliseu, que fez ressuscitação, fez o milagre dos pães, comparou ele com Jeremias, com Micaías, com Ezequiel. Então, irmãos, muitas vezes você está na igreja, e a igreja, principalmente essa tal dessa igreja pentecostal, que é um nome mentiroso, ela fica cobrando do fiel que ele tem que virar cambalhota, ele tem que dançar macumba na igreja, aquelas danças que
baixo espírito na pessoa, ele tem que falar em línguas, ele tem que fazer milagre. Se não fizer milagre, não fizer mistério, ele não é de Deus. Entendeu? E sempre tem 2 ou 3 na igreja que são maior do que todo mundo, que recebe o Espírito toda hora. Mas para Deus não importa nada disso não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem ninguém aqui na terra por maior. Maior é aquele que falar a verdade. Como Jesus fala, aquele que prega a minha palavra com verdade. Maior é aquele que é honesto, que é sincero com Deus, mesmo que ainda pecador, mas tem um coração quebrantado, tem um desejo de vencer o pecado, tem um desejo de servir a Deus. Essa pessoa que é importante para Deus, não é a quantidade de milagre que faz, não é? Porque tem gente aí que é tão milagroso em várias religiões que morre e vai virar santo até. Vira santo, sendo que a Bíblia diz que não há uma pessoa sequer que teve aqui na terra que não pecou. O único que não pecou aqui foi Jesus. Então, o mesmo cidadão, ele pecou e virou santo. Entendeu? Então, o que importa é você conhecer a verdade, que é a Bíblia, e lutar para andar conforme a verdade. Aí sim não haverá na terra ninguém maior do que você. Amém?